Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos lá, vamos começar aqui. Gostaria de situar todo mundo, né? Eu sou Camila Torque, para os que não me conhecem ainda, se você caiu nesse vídeo do nada aqui, nós estamos aqui num processo de imersão, né? Com uma proposta de imersão, estudando o texto, né? E estamos fazendo esse estudo através da Bíblia. Por que a Bíblia? Gente, sugiro que vocês vejam a avaliação do curso do Mário Vergara e vejam o primeiro vídeo, que é lá que eu ensino a implantar as ferramentas que nós vamos utilizar, tá? Então, não cai assim não, porque o propósito é muito bom. Volta lá, assiste os 2 vídeos anteriores, que vai explicar tanto a metodologia, como o uso, né, efetivamente da ferramenta, como nós vamos fazer esse desenvolvimento. Tá certo? Seguimos aqui. Então, conforme nós já sabemos, nós fizemos aí na aula anterior, do primeiro até o quinto versículo. E agora nós vamos fazer o 16º versículo ao 31º versículo de Gênesis. Volto a repetir, eu não sou pastora, tá? Eu tenho minhas convicções cristãs, mas eu não sou pastora e não sou professora de inglês. Testei a metodologia, vi que deu certo, vi que progrediu demais a minha fluência no idioma e estou aqui para poder compartilhar com vocês essa experiência. Então, é um convite que eu faço para vocês. Vamos, sem mais delongas, adiante. Seguimos aqui. Começamos aqui. Vamos começar com o áudio, onde nós vamos escutar aqui o versículo 16, tá? Sugiro também que vocês entrem na versão aí de vocês e escutem desde o início até o 15, né? E deem sequência do 16 em diante. Para deixar bem claro, viu, gente? O Anki é a ferramenta que você tem que fazer todos os dias de acordo, você vai acumulando, né? Então não deixem de lançar no Anki e de fazer o seu remember lá, o refresh da memória, né? Com o Anki, que ele vai acusar no seu celular aquilo que está pendente de vocês estudarem. Tá? Também sugiro que quando a gente evoluir daqui a uns 15 dias, 20 dias, comecem a escutar essa Bíblia de forma contínua, né? Se não a Bíblia, músicas. Hoje eu estava no carro e eu percebi, gente, meu nível subiu demais depois que eu comecei a usar esse método. Demais, demais. Eu praticamente entendo as músicas todas. Então, assim, tá muito bom. Vamos em frente que o negócio é bom demais. Bom demais. Como diz o mineiro, bom demais. Então, começamos aqui. Versículo 16. Tá dando para ver bem aí? Responde aí, meus amigos, para eu deixar a letra aqui grandinha para vocês, ó. Versículo 16. God made two great lights, the greater light to govern the day and the lesser light to govern the night. He also made the stars. Então ele vem e diz, God made two great lighters, two great lights, né? The greater light to govern the day, and the lesser light to govern the night. He also made the stars. Então, vamos lá, vamos fazer essa tradução aqui, ó. Deus fez. Lembra que eu falei para vocês ontem, né, no dia anterior? Made é um verbo irregular que vem do verbo make, ok? Fazer. God made. Quando você joga no passado, em vez de ganhar um ed, que seria o verbo regular que ganha um ed, esse verbo é irregular, então ele muda de formato. Ele de make passa a ser made. Então, God made porque he made. He made, né? Que seria ele fez. Ok? Então, ele fez, quem fez? God made. Ok? Seguimos aqui. Então, two great lights, duas grandes luzes. The greater, ó, vamos observar isso aqui, ó, greater.
É uma forma de dizer maior, the greater light, a maior luz para governar o dia, ou seja, the greater light to govern the day. And the lesser light, ó, mesma estrutura, ó. Less é menos, lesser, menor, greater, great é grande, greater, maior, ok? The lesser light to govern the night. Ou seja, e a luz menor para governar a noite. He also made the stars. Ele também fez as estrelas. Inclusive, nesta frase, a tradução é bem literal, né? He also made the stars. Ele também fez as estrelas. Vamos ver aqui, eu fiz a tradução a olho nu para vocês, vamos conferir aqui, né? Deus colocou no firmamento... Não, aqui, ó. Deus fez 2 grandes luminares, ou seja, 2 grandes luzes. O maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas, ok? Seguimos, vamos para o áudio. God set them in the vault of the sky to give light on the earth. God set them in the vault of the sky to give light on the earth. Deus colocou eles no firmamento, no céu, para dar luz sobre a terra. Essa tradução eu fiz a olho. Vamos agora conferir como que está a tradução de contexto, a tradução feita na NVI. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra. God set them in the vault of the sky to give light on the earth. Atenção aqui, gente. Set, né? Que é ele colocou eles. Set them, ok? Também, verbinho no passado aqui, ó. Set them, ok? In the vault, firmamento of the sky, to give light on the earth. Ó, on the earth, ok? On, preposição, gente, on the earth. Sempre muita atenção para vocês irem fixando essas estruturas. On the earth, para iluminar a terra, ok? To give light, para dar luz on the earth, sobre a terra, ok? Aí na contextualizada, Deus colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, ok? Próximo versículo, versículo 18. Govern the day and the night, and to separate light from darkness. And God saw that it was good. To govern the day and the night. Então, vamos lá, vamos fazer a leitura contextual aqui. No versículo 17, God set them in the vault of the sky to give light on the earth. Versículo 18, to govern the day, para governar o dia, and the night, e noite. And, e, para separar luz da escuridão, certo? Então, ele, e para governar a luz, para governar o dia e a noite, e separar a luz da escuridão. And God saw that it was good. And God saw it was good. Muito bom sempre guardar essa expressão. And God saw. Quem saw? He. Ele, né? Quem? Ele. Ele viu que era bom. Olha aqui, ó. Saw. Saw. Saw, verbo irregular também, do verbo see. Ver. See. Ver. Então, você vai saw, eu já falei que é serra. He saw. Ele viu. Ok? Então, He saw, God saw that it was good. Muita atenção na pronúncia desse was, que ele termina como se fosse com Z. Was good. Ok? Então, governar o dia e a noite. E separar luz das trevas. Então, darkness você pode ler como escuridão, profundeza negra, trevas. Sempre darkness, bem profundo, né? Bem triste, darkness, escuro, frio, profundo, trevas, literalmente. Então, versículo 19, agora, vamos escutar. And there was evening, and there was morning, the 4th day. And there was evening, and there was morning, the 4th day. E foi-se a tardezinha, né? E foi-se amanhã, o 4º dia. Então, tradução literal, passaram a tarde e a noite, e passaram a tarde e a manhã,
Este foi o quarto dia, the fourth day. Versículo 20. And God said, Let the water teem with living creatures, and let birds fly above the earth across the vault of the sky. And God said, let the water teem with living creatures, and let birds fly above the earth across the vault of the sky. Então, e Deus disse, vamos aqui observar esse verbo, que a gente já viu várias vezes, né? Que esse verbo aqui, ele também é irregular, tá? Porque esse verbo é I say, né? Eu digo. É assim que você... Esse verbo se escreve assim, I say, né? I say, he says, porque ganha quando é he, it e she, que seria ela, a coisa, né? E ele ganha um S no final. Okay? Então, I say, he say. E quando fica no passado, he said. Ok? He said. Ou I said. I said. Ok? Eu disse, tá? Então, voltamos aqui. And God said, let the water teem. Aqui, ó. Let the water teem. Olha o let novamente. Você pegar esse teem aqui, ele é de encher. Encham-se as águas, ela fala, né? Que é aquilo que eu falei do let. Toda vez que você vê um let, você vai dizer, tipo assim, o que é que o verbo vai fazer para juntar, para dar ação, né? Como se ele estivesse sempre dando ação, né? Então, juntem-se as águas, encham-se as águas, tinha, né? Encham-se as águas com living creators, com seres vivos, living creators, né? Seres vivos, para que vocês saibam, somos seres vivos também, somos creator, né? And let birds fly above the earth. Olha o above aqui de novo, gente, que bonitinho, eu amo essa palavra, above, sobre, né? Sobre. And let birds fly above the earth. Olha aqui, ó, the earth, sobre a terra, across the vault of the sky. Esse off aqui, ó, nunca falei ele off, é of the sky. Of, como se fosse um V mesmo, tá? Como se fosse above. The earth across the vault of the sky. Então vamos para a tradução literal, né? Aqui, que essa tradução que eu fiz para vocês é livre, né? E Deus disse, encham-se as águas com seres vivos, né? Com seres vivos, e pássaros que voem sobre a terra, né? E pássaros que voem sobre o firmamento no céu. Então, disse Deus, encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Versículo 21. So God created the great creatures of the sea and every living thing with which the water teems and that moves about in it, according to their kinds, and every winged bird according to its kind. And God saw that it was good. Então, ó, esse versículo é um pouquinho maior aí, se você quiser, você pode dividir na hora de salvar ele dentro do seu Anki, sempre lembre disso, e aí lembra de numerar bem, né, 21.1, 21.2, para você ter referência e saber onde você está. So God created, ou novamente, criar no passado, created the great creators of the sea. And, então vamos primeiro fazer essa tradução aqui. E Deus criou as grandes criaturas dos mares e todas as coisas que... todos os seres, né, viventes que vivem sobre as águas, certo? Que enchem as águas. Vamos pegar aqui a tradução literal para que vocês não fiquem perdidos. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, né? Quando você vai para a tradução literal, você vê aqui, ó, and that moves about in it. E essa expressão aqui, ó, é como se eu dissesse que se movem sobre in it, sobre, mas nela. Esse in dá a sensação de que você está dentro dela, né? Nela, lá dentro. In it quem, gente? A água. Lembra que it é aquela coisa, né? Então, é a água, nesse caso. About it, sobre, que, se você for para a tradução literal aqui, que move sobre
dentro dela. Então, nunca façam uma tradução literal. Vamos sempre para a tradução contextual para vocês aprenderem inglês e não ficarem querendo traduzir, tá? And that move is about in it, tá? E lá, aí ele segue aqui, porque esse versículo é enorme. About in it, according to their kinds. Novamente, como já havíamos visto nos versículos acima, according to their kinds, ou seja, de acordo com as suas espécies. And every winged, é difícil para mim, hein? Winged bird according to its kind, né? E os pássaros também de acordo, e todas as aves de acordo com as suas espécies. And God saw that it was good, né? E Deus viu que ficou bom, né? Que ficou bom, que era bom, estava maravilhoso. Ele deve ter visto aquela divisão. Você imagina você olhando para o horizonte, quando a gente vai na praia, vê o mar, vê o céu, vê tudo e fala, nossa, é bonito demais. Deus, quando deve ter visto, também deve ter dito, nossa, é bonito demais, ficou muito bom, né? Versículo, agora, 22. God blessed them and said, Be fruitful, and increase in number, and fill the water in the seas, and let the birds increase on the earth. God blessed. Olha aqui, ó. Esse verbo, blessed, abençoar. Abençoar. I bless you, eu te abençoo. I'm blessing you. I'm blessing you. Né? God bless. God bless. Deus me abençoe. Deus me abençoe. God bless me. Né? Deus me abençoe. Você vê, isso daí já é tudo coisa que eu estou contextualizando sozinha dentro do meu cérebro, estudando através de textos. Então, vamos que vamos, porque o negócio é bom demais, tá? God blessed them and said. Então, Deus abençoou e disse. Olha, blessed, bless. Vamos lá, ED novamente, gente. Bless, certo? Abençoar. Blessed, blessed, abençoado ou abençoou. He blessed, por exemplo. He blessed, ele abençoou, tá? Então, Deus abençoou, God blessed. E disse, be fruitful and increase in number and fill the water in the seas. Olha só, ó. Frutifiquem and increase in number. E multipliquem em números. And fill the water. E encham a água nos oceanos, in the seas. Nos mares, né? Nos oceanos. And let the birds increase on the earth. E os pássaros encham os céus, a terra. E os pássaros encham a terra, né? Então, vamos voltar aqui, ó, para pegar a tradução, que essa eu fiz a olho nu para vocês. Então, vejam como o nível realmente vai indo, tá? Então, Deus os abençoou, dizendo, sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra, ok? Versículo 23. And there was evening, and there was morning, the fifth day. And there was evening, and there was morning, the fifth day. E foi-se o finalzinho da tarde, início da noite, e foi-se amanhã, né? E foi o quinto dia. Pegando aqui a tradução literal, só para não perder o hábito, passaram-se a tarde e a manhã, e este foi o quinto dia. Versículo 24. And God said, Let the land produce living creatures, according to their kinds, the livestock, the creatures that move along the ground, and the wild animals, each according to its kind. And it was so. Vamos lá, versículo 24. And God said, let the land produce. Olha aqui, o let novamente. Let the land produce, certo? Let the land produce. Ou seja, que a terra produza. Que a terra produza. Vou pegar aqui, ó. Aqui, ó. Produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies. Let the land produce. Living creators according to their kinds. Let the land produce. Living creators according to their kinds. Ou seja, que produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies. The livestock. Rebanhos domésticos, livestock, rebanhos domésticos. Rebanhos domésticos, the creators
that move along the ground. Olha só, animais selvagens e os demais seres vivos da terra. Ou seja, the creatures that move along the ground. As criaturas que se movem ao longo dessa junção de terra, que foi o ground, né? Dry ground, a junção de terra, certo? E aí na tradução aqui que eles fazem, a tradução normal, que é contextualizada da Bíblia, ele vai dizer os animais selvagens e os demais seres vivos da terra, né? Cada um de acordo com a sua espécie. And the wild animals, each according to its kind. Each according to its kind. De acordo com a sua espécie. Tá? Então, observem a diferença do texto e da tradução. The creatures move along the ground and the wild animals. Okay? Então, ou seja, versículo 24. Rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. And it was so. E assim foi. E assim aconteceu, né? E assim foi. Vamos versículo 25. Oh, God made the wild animals according to their kinds, the livestock according to their kinds, and all the creatures that move along the ground according to their kinds. And God saw that it was good. God made the wild animals according to their kinds. Então Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, that the livestock according to their kind, os animais domésticos de acordo com as suas espécies, and all the creatures that move along the ground according to their species. Né? E todas as criaturas que se movem ao longo da terra de acordo com a sua espécie. And God saw that it was good. E Deus viu que isso ficou muito bom, que ficou bom. Vamos pegar a tradução literal? Essa foi a tradução contextualizada? Essa foi a que eu fiz aos meus olhos. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Versículo 26. Versículo 26, deixa eu marcar aqui para vocês, vai ficar fácil de vocês acompanharem. Versículo 26. Then God said, Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. Then God said, Let us make mankind in our image. Let it make mankind. Olha só o que ele está dizendo. Olha o let novamente, né? Olha o let novamente aqui, e aí você vai entender esse contexto aqui, ó. Let us. Us é nós. Então, let us. Nós façamos make. Aqui, ó. Observe. Let us make. Aqui o verbo está no presente. Verbo fazer, certo? E como ele usa o let us, é façamos. Porque us é nós e o let é o que eu falei. Ele dá aquele movimento de vamos fazer agora. Aconteça agora, né? Então, let us make mankind in our image. Vou pegar a tradução correta dessa palavra aqui, porque ela é uma palavra diferente. Ó, humanidade. Mankind. Humanidade. Vai pegar o áudio? Mankind. 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 Humanidade. Olha, observem. Então, mankind. É humanidade. Let it façamos a nossa in our image. Certo? Let us making mankind in our image. In our likeness. Likeness. Semelhança. Nossa semelhança. So that they may rule. Rule é governar. Se eu falar assim para você, rule my life. Governe minha vida. So they may rule. Then, so God said, let us make kind in our image, in our likeness, so that
they may rule over the fish. Ou seja, disse Deus que façamos a nossa imagem e semelhança. Façamos o homem, né, a nossa imagem e semelhança, para que ele domine, ou seja, so that may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals and over all the creatures that move along the ground. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança para que ele possa dominar os peixes nos mares, os pássaros nos céus, os animais domésticos, os animais selvagens e todas as criaturas que se movem along the ground, acima da terra, certo? Que se movem rente ao chão, que se movem sobre a superfície terrestre. Okay? Versículo 27. So God created mankind in his own image. In the image of God he created them. So God created making in his own image. In this image of God, he created male and female, he created them. O que ele está dizendo? Então Deus criou, created humanidade, ou seja, Deus criou, né, o ser humano, a humanidade, conforme a sua imagem, e Deus criou conforme a sua semelhança, homem e mulher. Ele criou ambos, o homem e a mulher. Tá? Versículo 28, vamos puxar aqui, vamos pegar aqui a tradução literal, não li o 27, né? Criou Deus a sua imagem e semelhança, criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, a sua imagem. A imagem de Deus criou homem e mulher os criou. Versículo 28. Male and female he created them. God blessed them and said to them, Be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it, rule over the fish in the sea and the birds in the sky, and over every living creature that moves on the ground. God blessed them and said to them. Então, Deus os abençoou e disse, them é eles, tá? Então, você tem deles, nesse caso. Blessed them, eles, ok? Então, você tem they, que é eles, them, eles. Então, God blessed them and disse para eles, né? And said to them. Então, aqui, ó. Deus os abençoou e lhes disse, be fruitful. Ó, novamente, frutifiquem, né? Frutifiquem, multipliquem-se, sejam férteis. And increase in number. E aumentem o número, em número, né? E multipliquem-se. Fill the earth. Encham a terra e subjuguem-a. Ou seja, encham a terra e comandem-a, né? Rule over the fish in the sea. Reinem, né? Dominem os peixes do mar. E os pássaros no céu, né? And the birds in the sky. And over ever living. Creators that move on the ground. E sobre todas as criaturas viventes que se movem pela terra. Versículo 29. Then God said, I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth and every tree that has fruit with seed in it. They will be yours for food. Then God says, I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth and every tree that has fruit with seed in it. They will be yours for food. O que ele está dizendo? Então Deus disse, eu dei todas as plantas com sementes, todas as frutas com semente sobre a terra, que produzem sementes sobre a terra. E todas as árvores que possuem fruto com semente dentro, que dão frutos com semente. E elas servirão para vocês como comida, e elas lhes servirão como alimento, como food. They will be yours for food, que sejam suas para alimentação, para você comer, para comerem, né? Versículo 30. And to all the beasts of the earth and all the birds in the sky and all the creatures that move along the ground, everything that has the breath of life in it, I give every green plant for food. And it was so. And
to all the beasts of the earth, and all the birds in the sky, and all the creatures that move along the ground, everything that has the breath of life in it, todas as que possuem respiração, breath, que possuem vida nela. Olha aqui. In it, life, breath, life, vida que respira, fôlego, breath, breath of life, fôlego de vida, certo? Everything that has the breath of life in it, dentro dela. Né? Então, vamos ler aqui. And to all the beasts, and to all the beasts of the earth. E dou a vocês, todos os vegetais, como alimento a tudo que tem fôlego de vida. E dou os vegetais como alimento a tudo que tem fôlego de vida. And to all the beasts of the earth, all the birds in the sky. Todos que têm fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra. Né? Então, todos os que têm fôlego de vida e todos aqueles grandes animais da terra. Ou seja, que os vegetais sejam comida, né? A todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Aqui, ó, em inglês. And all the beasts of the earth, né? The beasts, os vegetais que estão sobre a terra, e todos os pássaros do céu e as criaturas que se movem sobre a terra, e tudo o que tem fôlego de vida, eu dou todos os vegetais, green plant for food, todas as plantas para comer. And it was so. Ou seja, e assim foi. Último versículo de hoje, versículo 31. God saw all that he had made, and it was very good. And there was evening, and there was morning, the sixth day. God saw all that he had made. Deus olhou tudo o que ele tinha feito. Had, verbo have. Se eu falo, verbo have. I have, eu tenho. Se eu falo, ele tem, he has. Ele é she, he, it. Vocês sempre vão encontrar o verbo have, né? I have, she, he, it, has. Quando se encontrarem has, é have, tá? Para essas outras duas pessoas, ele, ela e a coisa, né? Que é o it, certo? Neste caso aqui, está no passado. God saw all that he had made. He had made. Ou seja, tudo que ele tinha feito. Porque no passado, he had. Okay? He had. Ele tinha. Made, feito. Ele tinha feito. He had made. Okay? He had made. God saw all tudo que ele tinha feito. And it was very good. E ele viu que ficou tudo bom, né? And there was evening and there was morning the sixth day. E aqui, gente, a gente termina o estudo de hoje, né? Façam um Anki, lancem as frases no Anki, sem noia, e escutem o capítulo inteiro, que vocês vão perceber que o áudio de vocês vai desenvolvendo. Acompanhem com a leitura é a bengala, como se você tivesse com uma bengala. Você não consegue entender 100% do que eles estão dizendo, e aí você vai lendo o que vai tentando repetir, certo? Pouco a pouco vai lendo, vai tentando repetir. É um processo de repetição. Já sabe falar, já sabe repetir, tenta repetir, tá bom? Finalizamos por aqui, vou interromper a gravação e tentar ajustar isso daqui para vocês. Cada dia a gente vai ficando melhor, vamos que vamos, tá? Boa noite, deixe seu like, se inscreve aí no canal, ajuda a pulverizar a live para mais pessoas virem participar desse processo. O pessoal faz esse mesmo processo de forma paga. Estou fazendo para vocês de forma gratuita por propósito. Vamos que vamos aí. Tchau!